Vai, ponto, reta e o quê? E plano. Para falar assim, informalmente, a característica, o que são esses três quando perdemos tempo? O que é o ponto? O que é o ponto? O que é o ponto? É a menor característica, também chamada de localização, né? Nada vai ser menor do que o ponto na geometria plana. O que a reta é, pessoal? Ela é um conjunto formado por quantos pontos? Infinitos, não enxerga. Prova disso, isso aqui é só um pedaço da reta. A reta ela não tem fim. Tudo bem até aí? Enquanto que o plano é ótimo, né? O plano é o quê? É o conjunto de infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos. É como se tudo isso aqui fosse lá para dentro do plano. Tudo bem? O que é importante destacar daqui é que a reta ela vai ter duas subdivisões muito importantes. Pode entender quais são essas subdivisões? É como se fosse assim. Eu colocasse bem aqui para vocês as reta, né? E fosse entender que a reta ela subdivide em segmentos de reta. Vou escrever só segmento. Tudo bem? E também ela subdivide em semi-reta. Isso aqui é importante porque no Enem, no próprio Enem, já caiu a habilidade de reconhecimento e identificação desses elementos aqui. Então, por exemplo, o que é um segmento e o que é uma semi-reta? Eu quero ver vocês informalmente, pode ser pessoal de casa, o pessoal aqui também presencialmente. O que é um segmento? Pode ser informalmente, pessoal. Pode ser. Um segmento é uma reta. Só que é uma reta o quê? Limitada ou delimitada, na verdade. Então é como se, por exemplo, eu pegasse uma reta e não deixasse ela correr. Eu delimitasse ela em dois pontos, sei lá, A e B, por exemplo. Tudo bem? Uma última pergunta antes de a gente continuar. Entre A e B tem quantos pontos? Infinitos também. Por mais que eu tenha uma delimitação, mas entre A e B eu tenho infinitos pontos. Tranquilo? O segmento é uma reta, só que limitada. Tudo bem? Ou delimitada por dois pontos. Vamos com a bola. Pode entrar. Tá fechado. Não, foi ele. Vamos, Jordaninha. A gente está vendo hoje geometria repetir. Está começando com as estruturas básicas, tá, meu amor? Jéssica, entendeu o que é segmento, meu amor? Vamos lá, pessoal. Informalmente, o que é uma semi-reta? A semi-reta é muito importante para o próximo conceito que vem depois, que é ângulo. Mas não fala de ângulo ainda. O que é semi-reta? Fala informal, todo mundo está falando informal aí, não tem problema. Delimitado, pode ser a palavra delimitado, mas é quando a partir de um ponto, tudo bem, sei lá, vou chamar esse ponto de O, por exemplo, eu vou ter uma reta orientada. Tudo bem até aí? Então, a partir de um ponto, quando nasce uma reta e essa reta tem uma orientação, isso aí é uma semi-reta. Tudo bem? Daí nasce o conceito de ângulo. Bora colocar aqui no cantinho. Quando eu venho para cá para o cantinho, eu escrevo ângulo. Alguém pode falar para mim o conceito de ângulo informal? Tá bem aqui o conceito? É entre dois vértices. É quando a partir de um ponto, então bora colocar aqui, surge ou nasce o quê? Duas. Reta está muito geral. Duas semi-retas. Muito bem. É quando a partir de um ponto nasce duas semi-retas. Aí aqui você tem a formação de quem? Do ângulo. Isso aí é um ângulo. Esses são os conceitos iniciais e, por incrível que pareça, tem no material, inclusive, questão do Enem. Ele pediu só isso aí. Não vou parar para fazer questão agora, porque eu quero fazer todo o conteúdo logo. Pelo menos a parte inicial. Tudo bem até aqui? 100%? Tranquilo, né? Bora avançar. Quando eu falo em ângulos, existem diversos tipos de ângulos. Bora começar classificando eles primeiro. O primeiro ângulo que aparece, a gente não pode perder, é o ângulo, vou escrever assim, ó. Ângulo. Não sei se a palavra ângulo tem, né? Isso aqui não há, né? Ângulo, dois pontos, vou colocar bem aqui nulo. O ângulo nulo é de quantos graus? Zero. Muito bem. Como é que ficaria um ângulo nulo? Ficaria um ângulo que a partir de um ponto ele tem uma semi-reta, certo? E em cima desse ponto nasce outra semi-reta, o quê? Qual é a palavra que sempre usa na geometria? Sobreposta à reta que eu já tinha anteriormente. Tudo bem? Essas palavrinhas vão começar a aparecer nos comandos das questões, tá? Então, eu tenho uma semi-reta, eu tenho uma outra semi-reta que está sobreposta à sobre-reta inicial. Tudo bem? E aí você percebe que não é a formação de um ângulo.
por isso que esse ângulo ele vai chamar de ângulo nulo. O próximo ângulo que a gente tem é o famoso ângulo que? Agudo. O ângulo agudo, ele pertence ao intervalo. Pode perceber primeiro que é o ângulo agudo? É um ângulo que eu vou ter bem aqui, ó, a semi-reta, e bem aqui eu vou chamar de alfa, por exemplo. Esse alfa está no intervalo. Qual é o intervalo? Entre 0 e 90. Ou seja, ele é maior do que 0, mas ele é menor que quem? 90 graus. Isso é um ângulo agudo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Posso pagar o quadro desse lado aqui? Lembra que está tudo gravado, bonitinho, não se preocupem, tudo certo. Depois do ângulo agudo vem um dos mais famosos. A gente trabalhou aqui algumas vezes, que é o famoso ângulo quê? Agudo? Muito bem, meu amor, reto. Olha só, presta atenção no seguinte. O ângulo reto é um ângulo característico por ter um ângulo de 90 graus. E aqui está aqui, ó, duas semi-retas. E aqui característico por ter um ângulo de 90 graus. O próximo para colocar é o ângulo... Vou colocar o obtuso, já que a Jéssica falou. O obtuso é o ângulo que forma quanto? Um intervalo também, né? Então, por exemplo, aqui em preto vai ser um ângulo beta. Esse beta está no intervalo. Qual é o intervalo? Maior que quem? Maior que 90, mas menor que 180 graus. Geralmente aparece leito seno, leito cosseno, tudo isso aí. A gente vai discutir isso hoje ainda, tá? Eu tenho um ângulo raso. O que é o ângulo raso? Ele é certinho um ângulo. Que ângulo? 180 graus. Todos esses nomes eu vou usar hoje em exercício. Todos, absolutamente todos. Não estou colocando nenhum aqui que eu não vou usar. Então, ângulo raso seria como? Um ponto, e a partir desse ponto ia nascer duas semi-retas o quê? Opostas, né? Contrárias, né? Então, tem aqui, ó, duas semi-retas opostas e contrárias, e aqui forma o ângulo de 180 graus. Fechou? Tudo bem? Já estou saindo dessa parte bem conceitual, já vou para outras partes agora. Posso apagar ela de lá agora? Então, bora. Agora eu vou falar para vocês de dois tipos de ângulos interessantes e importantes, que são os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Então, vamos lá. Ângulos complementares. Complementares. Alguém pode falar para mim formalmente o que são ângulos complementares? Entendi? Forma quanto? 90 graus, não é verdade? É quando tem a soma de ângulos e forma 90 graus. Por exemplo, eu tenho um alfa, eu tenho um beta, e eles dois vão formar um ângulo de 90 graus. Isso são ângulos complementares, tudo bem? Por sua vez, o que são ângulos suplementares? Agora sim, Jordana, meu amor, é quando a soma deles é o quê? Um alfa mais um beta, vou colocar um teta agora, ele vai formar 180 graus. Se eu falo que eu tenho um ângulo de 120 graus, o suplementar dele é quanto? 60, porque ele tem que bater o 180. Tudo bem até aí? Outro conceito importante para a gente fazer exercício é o conceito de bissetrizes. O que são bissetrizes? Quando eu tenho um ângulo, eu parto ele em duas partes iguais, não é verdade? Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui reto, de 90 graus, e eu traço uma linha bem aqui, e eu falo que essa linha aqui é bissetriz, é porque eu vou formar dois ângulos de quanto? 45 e 45 graus. Tranquilo?